Olá, queridos alunos do sexto período do curso de Direito da Faculdade de São Lourenço. Bem, prezados alunos, este vídeo será um vídeo orientativo para vocês para a nossa avaliação N1 que ocorrerá na próxima semana. Como vídeo orientativo, assim como eu disponibilizei o material no portal Um Roteiro de Estudos, agora eu vou tratar com vocês. Eu fiz duas divisões, como vocês poderão observar. Eu fiz uma divisão falando a respeito dos artigos que contemplam a nossa matéria. Essa divisão ela está estabelecida entre os artigos 1511 a 1638. Parece uma quantidade de artigos grande e realmente isto é fato, pelo fato que o reconhecimento dos filhos e o poder familiar engloba uma quantidade de artigos muito grandes que foram disciplinados pelo legislador, mas tendo como ponto de partida a moral e os costumes e a evolução histórica que o direito de família teve então nos últimos anos. Por isso, uma quantidade tão grande de artigos. Bem, pessoal, então essa primeira divisão nossa está englobando literalmente os artigos 1511 a 1638. Mas em relação a tópicos, eu elaborei 8 tópicos para vocês. Os tópicos são os conceitos gerais do direito de família e a sua evolução histórica, matéria que foi vista na primeira semana e que pode realmente englobar pelo menos uma questão com relação a isso. E depois, na segunda semana, já fizemos uma tratativa dos impedimentos, os impedimentos absolutos, relativos e dirimentes. Bem, pessoal, quando a gente fala de impedimentos absolutos, relativos e dirimentes, a gente está falando de causas suspensivas e impedimentos propriamente ditos. Correto? Terceiro ponto, as celebrações do casamento prevista pelo Código Civil. E quando eu falo das celebrações do casamento prevista pelo Código Civil, estou falando não só daquelas características que a celebração tem que ter, de estar de portas abertas, ser presididas por uma autoridade competente, necessariamente ser público, realizado em prédio público, ou se for um prédio particular, estar revestido como prédio público, mas principalmente das formas de celebrações, vamos dizer assim, que estão tipificadas, ou elencadas pelo nosso Código Civil, mas que, não usando a nomenclatura do direito penal, mas fazendo um entendimento dentro do direito civil, elas são atípicas, que seria o casamento no caso de grave moléstia e o casamento no combativo. Então, é muito importante ter conhecimento a respeito dessas celebrações, quantidade de testemunhas, o fato de não necessariamente ser presidida por alguém que seja uma autoridade competente, a mudança da quantidade de testemunhas. Bem, o nosso quarto tópico, a tratativa, os efeitos decorrentes do casamento. Lembrando que hoje, marido e mulher, na condição de consorte, eles literalmente possuem a mesma quantidade de direitos e deveres recíprocos. Lembrar, inclusive, dos deveres que são atribuídos a cada um dos cônjuges. E não esquecer que o dever de fidelidade não se confunde com aquilo que não é mais tipificado pelo Código Penal, e a gente não vai nem mais tratar desse assunto, porque já ficou claro para vocês que é uma obrigação dos cônjuges a fidelidade recíproca. E o adultério deixou de ser tipificado como crime, mas ele é um descumprimento de um dever civil. Pois bem, a evolução histórica do direito de família em relação à dissolução da sociedade e do vínculo conjugal, estou falando da Emenda Constitucional 66, estou falando da lei do divórcio, estou falando da forma que o divórcio direto hoje é permitido. Com relação à proteção dos filhos e à filiação, é literalmente aquela história, não existe filho com condição diferenciada, não existe um filho melhor ou mais bem tratado ou com mais direitos que os outros. Com relação a relações de parentesco. Bem, relações de parentesco, pessoal, é uma matéria que, além do material que está fornecido para vocês no portal, é necessário realmente lembrar, então, a linha reta, a linha colateral e, inclusive, a afinidade.
Pessoal, por fim, o reconhecimento dos filhos e o poder familiar, que é exatamente aquilo que eu falei no começo do vídeo, que é algo que tem uma quantidade de artigos extremamente grande, mas que pelo bom senso, até mesmo pelo bom senso, vocês vão ver que o legislador entendeu por bem disciplinar isso, mas é uma tratativa a respeito do poder familiar e a evolução histórica que ele teve em relação àquilo que era chamado anteriormente de pátrio poder. E que o reconhecimento do filho, uma vez feito, ele não pode ser omitido, não pode ser negado. Reconheceu, está reconhecido. Pessoal, então são artigos 1511 a 1638 e esses 8 tópicos. Correto? O conceito geral de direito de família, os impedimentos e causas suspensivas, as celebrações do casamento, os efeitos decorrentes do casamento, a evolução histórica do casamento, a proteção dos filhos, a relação de parentesco e o reconhecimento dos filhos e o poder familiar. Obrigado a todos, uma boa prova e até o próximo vídeo.